Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos já para a nossa nona aula aí de introdução aos fenômenos de transporte, né? Do curso de automação industrial, beleza? E hoje nós vamos começar a falar, nós vamos dar uma introdução aí, né, à mecânica dos fluidos. Vamos tratar sobre algumas definições e propriedades dos fluidos e começar a falar sobre estática dos fluidos, né? E vamos acabar terminando na próxima aula, beleza? Bom, já é a nossa penúltima aula aí. Na semana que vem já é a última aula sobre da matéria de fenômenos de transporte, tá? Então já está acabando aí, beleza, pessoal? Bom, primeiro a gente tem que definir, pessoal, o que é um fluido, né? O fluido, por definição, ele é uma substância que ele não tem forma. Ele assume a forma do recipiente que ele está inserido, certo? Ele em repouso, outra característica dele é que em repouso ele não resiste a tensões de cisalhamento. Tensão de cisalhamento, pessoal, é como se eu estivesse falando assim, ó, de rasgar, tentar rasgar. Pensa em tentar rasgar a água. A gente não consegue, né? Ela não resiste à tensão de cisalhamento. Então a água não vai rasgar. Se ela resistisse, a gente ia vê-la rasgar que nem uma folha de papel. Tá certo? Bom, então tensão de cisalhamento, a definição bonita aí, né, é a razão entre o módulo da componente tangencial da força e a área da superfície sobre a qual a força está sendo aplicada. Quando ele fala força tangencial, pessoal, é uma força que está indo aqui nesse sentido, aqui, ó, no sentido da área da minha folha ou da minha chapa, qualquer coisa do tipo, tá? E uma força nesse sentido aqui perpendicular já é uma força normal, tá bom? Uma força no sentido normal, beleza? Então a minha tensão de cisalhamento nada mais é do que a força tangencial que está sendo aplicada dividido pela área, beleza? Pensa assim, pessoal, pega duas folhas de papel e desliza uma sobre a outra. Força de cisalhamento é basicamente isso, tá? Se a gente pegar uma folha e tentar cisalhar ela vai rasgar, beleza? Bom, e aí o conceitinho de pressão, que mais pra frente a gente vai falar melhor, né? Que é essa força que está aqui perpendicular, nada mais é do que a força dividida pela área. Tranquilo? Bom, o cisalhamento, pessoal, ele é bem interessante, né? O cisalhamento aí de fluidos, beleza? Considerem aí duas placas, né? E no meio delas um fluido. Então pensa assim, né? Pega duas placas de acrílico, coloca um óleo lá no meio, certo? Que é um líquido, e deixa elas lá paradinhas, tá? Num segundo momento, eu estou só ajustando o negócio. Num segundo momento, pessoal, deixa a placa de baixo parada, imagine, né? A placa de baixo parada e comece a deslizar de cima. Tá certo? Bom, o que vai acontecer? Como o nosso fluido ele não resiste a cisalhamento, ele vai favorecer o escoamento da nossa placa. Certo? Dentro do material aqui, dentro do fluido, a gente vai perceber que a gente tem um aumento gradativo de velocidade conforme a gente vai se aproximando mais da placa que está sendo forçada, vamos dizer, que está se movimentando. Tá certo? E isso daqui, pessoal, tem muito relação com viscosidade. Tá certo? Quanto mais viscoso um material quanto menos ele resiste ao cisalhamento, menor vai ser a resistência que ele vai oferecer entre o escorregamento dessas duas placas. Tá certo? Bom, então a definição de viscosidade lá
ela foi dada por Newton, né? Então a tensão de cisalhamento é diretamente proporcional à variação da velocidade ao longo da direção normal às placas, tá certo? Então ele fala aqui que a tensão de cisalhamento é diretamente proporcional à variação da velocidade em função do deslocamento das placas, tá certo? Então, na hora que a gente acaba tirando essa proporcionalidade, a gente tem que pôr um termo aqui, né? Um coeficiente mesmo de proporcionalidade, né? E aí os estudos mostraram, né? A teoria lá de Newton mostrou que o coeficiente de proporcionalidade que se encaixa aqui é essa viscosidade, que é dado por essa letra aqui, μ, né? Então, a tensão de cisalhamento aqui, né, quando a gente fala desse fluido aqui, essa tensão de cisalhamento, pessoal, é dada pela viscosidade vezes a variação da velocidade em relação ao deslocamento. Tranquilo? Bom, é um conceito, pessoal, que é interessante vocês pegarem duas placas, colocar uma água no meio e ir experimentando. Coloca água, depois coloca óleo, né? Beleza? Bom, o μ lá, né, presente na equação, que é o chamado de viscosidade dinâmica, é um coeficiente de proporcionalidade, tá, entre a tensão de cisalhamento e o gradiente de velocidade. Beleza? Então, os fluidos que apresentam uma relação linear entre tensão de cisalhamento e taxa de deformação, quer dizer, aqueles fluidos que deformam em função do cisalhamento, eles são chamados de fluidos newtonianos. Esses fluidos newtonianos, pessoal, são a maioria dos fluidos que a gente conhece. Água, óleo, a maioria dos fluidos, tá? Todos os gases, beleza? Os fluidos não newtonianos, eles são bem interessantes. Depois procurem lá no YouTube, fluidos não newtonianos, tá certo? Um exemplo bem legal que o pessoal usa é a água com maisena, né? Ele forma uma mistura lá que quando você põe a mão bem devagarinho lá dentro, você consegue permear o fluido. Mas quando tem uma diferença de força muito repentina, quer dizer, quando você dá um soco muito forte em cima do teu fluido, ele resiste a essa força repentina e não deixa o cisalhamento acontecer, tá certo? É diferente da água, do óleo, né? Onde você der um soco, você vai permear essa água, tá certo? E ali, para os fluidos líquidos, a viscosidade ela acaba diminuindo com a temperatura, tá certo? Porque com os líquidos, olha lá, tem um espaçamento entre moléculas pequeno e aí ocorre a redução da atração molecular. Então, como a temperatura favorece, né, ou causa o distanciamento das moléculas, por exemplo, da água, ela causa o distanciamento das moléculas de água, é isso que faz com que a água vire vapor, né? Mas aí a viscosidade começa a diminuir por conta da diminuição, tá certo? Desse distanciamento. Agora, o contrário acontece com a viscosidade nos gases, que acaba aumentando com o aumento da temperatura. Olha lá, como o espaço entre as moléculas é muito grande, ao contrário dos líquidos, que é bem pequeno, ocorre o aumento dos choques entre as moléculas com o aumento da temperatura. E aí a viscosidade acaba aumentando. Beleza, pessoal? Bom, outro conceito que a gente tem que definir por enquanto aqui, né, para começar a falar de estática dos fluidos, é a massa específica. Massa específica, pessoal, nada mais é do que a massa de um fluido que está contida numa unidade de volume, certo? Então nós vamos chamar a massa específica aí, né? Vamos dar o nome dela de ρ, e ρ é massa dividido por volume. No sistema internacional é quilograma por metro cúbico, beleza? É fácil determinar a massa específica de algumas
qualquer fluido, né? A gente coloca um potinho em cima da balança, né? Que a gente saiba o volume daquele potinho, enche ele com água, pesa, e aí a gente vai ter a massa específica desse fluido. Porque é massa dividido por volume, né? Então é fácil de definir aí, tá? O peso específico já é uma propriedade que é derivada ali, né? Pode-se assim dizer, derivada da massa específica. Só que o peso específico, pessoal, a gente já leva em consideração a gravidade. Então é como se fosse aqui, ó, o ρ, né? Que a gente falou agora há pouco, que é a massa específica, certo? Só que multiplicado da gravidade. Então é massa vezes a gravidade, que aí já é peso, né? A força-peso que a gente fala, que é o nosso peso. Massa é diferente de peso, tá certo? Peso tem a ver com a gravidade que está agindo sobre o corpo. Então é a força-peso, né? Dividido pelo volume. E aí, pessoal, o peso específico a gente pode até expressar ele em termos de massa específica, que é só massa específica vezes a gravidade. Tranquilo? Bom, outra propriedade aí é a densidade, tá certo? Densidade, pessoal, ela acaba sendo uma relação entre a densidade, o peso específico de um fluido, que eu posso calcular e tudo mais, em relação ao peso específico da água. Então, por exemplo, se eu calcular o peso específico por meio dessa equaçãozinha aqui, massa vezes a gravidade dividido por volume, do mercúrio, e dividir pelo peso específico da água, que acaba sendo 1, né? Que a gente sabe, a gente vai ter uma densidade, que é um peso específico relativo. Beleza? Conceitinho também bem simples, tá? E aí, pessoal, como a gente já viu a viscosidade, e agora falando em peso específico, massa específica, né, densidade, abre espaço para a gente falar sobre a viscosidade cinemática. Então é frequente nos problemas aí de mecânica dos fluidos a gente tratar a viscosidade cinemática e aparecer combinado com ela uma massa específica. Então vai surgir aí a viscosidade cinemática. Aliás, a viscosidade dinâmica combinada com uma massa específica dá origem à viscosidade cinemática, certo? Então a viscosidade cinemática, pessoal, nada mais é do que a viscosidade dinâmica dividido pela massa específica. Beleza? No sistema, a unidade de medida no sistema internacional é o metro quadrado por segundo. Tá certo? Fazendo análise dimensional aqui, a gente chega nessa unidade de medida. Tranquilo? Bom, definimos alguns pontos aí que a gente precisava saber para começar a entender sobre estática dos fluidos, né? Então, vamos passar para ela agora. Vamos começar a falar sobre a estática dos fluidos, tá certo? Bom, estática, a gente está falando de um fluido aí que não se move, tá, pessoal? Por exemplo, nesse tubo aqui, né? Esse fluido está paradinho aqui, e aí a gente vai fazer a análise desse fluido paradinho, e se tiver algum tipo de movimentação, a gente já vai estar falando de fluidodinâmica. Beleza? Bom, o conceito de pressão aqui, pessoal, nada mais é do que a aplicação de uma força perpendicular em uma determinada área. Tá certo? Pense em pressão como você pressionando alguma coisa em cima da mesa, tal, você está exercendo uma pressão em cima dessa mesa, tá? Essa pressão vai depender tanto da força que você está colocando, quanto da área que essa força vai estar sendo aplicada. No sistema internacional, pessoal, como força é dada em Newton e área em metro quadrado, nós temos que a unidade de pressão é Newton por metro quadrado. E né, no sistema internacional nós temos um nome bonitinho para isso daqui, que é o Pascal. Beleza? Bom, já falando sobre alguns teoremas que são base aí para a estática dos fluidos, nós vamos começar falando do teorema de Stevin, tá? O teorema de Stevin, para a gente começar a falar dele, a gente tem já que pensar de cara em uma coluna de um fluido.
Pode ser uma coluna d'água, uma coluna de óleo, qualquer coisa, tá certo? E aí pensem lá no conceito de peso específico, que é a força-peso dividido pelo volume, e aí vocês conseguem calcular o peso aqui de quanto tem de fluido em função do volume e desse peso específico. Beleza? Bom, pessoal, se a pressão é uma força, né? Que aqui vai ser massa vezes a gravidade. Então é uma força, tá certo? Se é uma força dividido pela área, a gente pode chamar essa força aqui, esse G, do peso específico vezes o volume dividido pela área da base. Como o volume é a área da base vezes a altura, então a gente tem isso daqui. Então a nossa pressão aí, pressão do fluido, se a gente cortar aqui, vai ser dada pelo peso específico do fluido que está lá dentro vezes a altura. Certo? E olha o conceitinho aqui. Ó. A pressão em um ponto do fluido é diretamente proporcional à profundidade desse ponto e ao peso específico do fluido. É bastante intuitivo isso daí quando a gente pensa a gente mergulhar no mar, certo? Num ponto bem profundo e ir afundando. Quanto mais a gente vai afundando, pessoal, vocês concordam que mais material, né, maior é o volume de fluido em cima da nossa cabeça, tá certo? E não depende tanto da área. Aliás, não depende nada da área de fluido que tem. Essa pressão que vai aumentando sobre a nossa cabeça conforme a gente vai afundando, só depende da profundidade, tá certo? Por isso que a gente fala que é uma pressão da coluna de água, tá certo? Bom, se vocês derem uma procurada na internet sobre isso, vocês vão ver aí que cada 10 metros de coluna d'água equivalem a uma atmosfera a mais. Bom, então se a gente está lá, né, no nível do mar, quietinho, né, e pensar que nós estamos no fundo de um mar de ar, a gente já tem uma noção de que todo esse ar que está em cima da nossa cabeça, né, que está indo até a atmosfera, né, essa coluna de ar que está em cima da nossa cabeça, está aplicando a pressão de uma atmosfera, que é uma unidade de medida de pressão, né, está aplicando a pressão de uma atmosfera no nível do mar. Se a gente tem uma atmosfera já no nível do mar, conforme a gente vai descendo, isso vai aumentando. A cada 10 metros de coluna d'água, aumenta mais uma atmosfera. Então vocês imaginem, né, naquelas profundezas do mar, de 3, 4 quilômetros, imagina a pressão que não é lá dentro, é bastante alta. Beleza? Bom, outro conceito do teorema de Stevin são algumas considerações. São duas considerações importantes, tá? O fluido, sempre quando a gente vai analisar o fluido pelo teorema de Stevin, ele tem que estar em repouso. Então, nesse caso aqui, pensem nisso daqui como sendo, sei lá, alguma coisa esquisita, né? Um recipiente estranho aqui. Mas o fluido tem que estar em repouso, paradinho, certo? E outra coisa também, pessoal, é que não importa a geometria do meu frasco ou a geometria do espaço que eu estou. Só importa a altura em relação ao começo aqui do meu fluido, da superfície do meu fluido. Então, nesse caso aqui, mesmo que essa aba esteja torta, essa daqui seja mais larga ou essa mais fina, os pontos que estão paralelos aqui, todos vão ter a mesma pressão. Certo? Então, pelo teorema de Stevin, nós podemos concluir que a pressão é a mesma em qualquer ponto situado em um mesmo nível em um fluido em equilíbrio. Tranquilo? Bom, para o caso de dois líquidos immiscíveis, como óleo e água, em um tubo U, com uma seção uniforme, quer dizer, igual, né? Sobre as áreas S1 e S2, estão vendo? Aqui na figurinha, a área S1 e a área S2, situadas no plano AB. Então, é como se ele pegasse uma força, aplicasse aqui, e essa força ele puxa para cá, na mesma linha do limite entre um fluido e outro. Tá?
Se o fluido está em equilíbrio, a força aqui vai ser igual à força aqui. Tá certo? Como essa área e essa são iguais, nós podemos fazer essa relação aqui. Ó. A força dividida pela área 1, a força 1 dividido pela área 1 tem que ser igual à força 2 dividido pela área 2. Então a gente pode concluir que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Independente da quantidade de fluido que tem aqui. Mas percebam, pessoal, que vai mudar muito por conta da densidade de cada fluido. Beleza? Bom, vocês vão ver um exemplo disso daqui lá na página 44 da nossa apostila, e eu vou deixar como exercício para vocês, tá bom? Eu vou colocar lá no Moodle, beleza? Vocês vão ver que tem a relação com a densidade desse fluido aqui, tá bom? Densidade não, peso específico. Beleza? Outra lei importante, pessoal, é a lei de Pascal. A lei de Pascal diz que a pressão aplicada em um ponto de um fluido incompressível, quer dizer, em líquidos, em repouso, é transmitida integralmente a todos os pontos do fluido. Pessoal, para fluidos compressíveis, por exemplo, o ar, nitrogênio, gás carbônico, essa teoria não vale, tá? A lei de Pascal não vale, tá certo? Então, a pressão aplicada em um ponto do fluido incompressível em repouso é transmitida integralmente a todos os pontos do fluido. Olha nesse desenho aqui, ó. Suponhamos que a gente tenha uma peça dessa, né? Ó, onde a força 1 aplicada nesse ponto P aqui, ó, esse ponto P é uma pressão, né? É força dividido pela área, então tem uma pressão aqui. Essa pressão é a mesma aqui nesse outro ponto. Olha a análise que ele faz. Ó. Se a pressão nesse ponto aqui é força 1 dividido por área 1, assim como naquele segundo ponto é força 2 dividido por área 2, a gente pode igualar uma com a outra. A coisa vai ser igual. Então a gente consegue uma relação aqui, ó, da força 2, que é igual a força 1 vezes a razão entre a área 2 e 1. Então a força 2, a gente pode falar aí que ela vai ser ela será tantas vezes maior que a força 1, quantas vezes for a área 2 maior que a área 1. Então, se a área 2 for muito maior, a força 2 vai ser bem maior também. Tá certo? Então, por exemplo, se uma prensa hidráulica, cuja área do cilindro for 10 vezes maior que a área do menor cilindro, consegue-se multiplicar a força por 10. Beleza? É assim que funciona, pessoal. A gente pode até pensar nisso daí como um guindastezinho hidráulico, tá certo? Se a gente aumentar bastante essa área aqui, a pressão que nós vamos aplicar é muito grande. E essa pressão vai ser aplicada aqui numa área pequena. Se eu diminuo a área, eu vou aumentar muito a força desse outro lado. Conseguiram compreender? Bom, pessoal, a aula de hoje era isso, era bastante teórica, tá? Eu vou deixar alguns exercícios para vocês. E na próxima aula a gente vai tratar sobre alguns aparelhos medidores de pressão e fazer exercícios na mão, tá bom? Para ficar um pouco mais claro. Um abraço, pessoal!